dia, que bom que você está aí. Nós estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé em Ação e já já vocês vão saber qual o tema maravilhoso de hoje. E no programa de hoje nós estamos aqui com um tema maravilhoso e nós vamos falar sobre o poder de uma intercessão. Eu quero apresentar a vocês, hoje nós estamos aqui com elas, com a nossa querida Valéria Queiroz, a nossa psicóloga top, mulher de fé, e também nós estamos aqui com a nossa querida Maísa Firme, mulher de fé também, que está aqui. Todo o programa nós estamos aqui com vocês e nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso. Eu quero deixar para você aqui um texto que está no livro de Gênesis, capítulo 25, somente o versículo 21, que diz assim: Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril, e o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua esposa, concebeu. Oh, glória a Deus, aleluia, que maravilha. Valéria e Maísa, hoje a gente vai falar sobre o poder de uma intercessão e nós estamos trazendo hoje, né, essa oração de Isaac. Eu não sei se você sabe, mas Isaac, filho de Abraão, o filho da promessa, é muito interessante porque Isaac também orou, né, cerca de 20 anos para que Rebeca, sua esposa, pudesse gerar um filho, mas também Abraão passou, né, foi pai, acho que teve ele com 100 anos, também a mãe de Isaac era estéril. E o mesmo Deus que abriu a madre de Sara é o mesmo Deus que abriu a madre de Rebeca, é o mesmo Deus que pode abrir a sua madre hoje. E nós queremos aqui encher o seu coração de fé falando sobre o poder de uma intercessão. Talvez esteja na hora de você orar, de você interceder. Quem sabe você é um marido que está aí e tem desejo que a sua mulher gere, né, uma criança, um filho, e não está conseguindo. E eu quero trazer para você esse texto da palavra de Deus, que Isaac intercedeu, passou 20 anos orando pela sua esposa e Deus colocou ali a semente e gerou um filho, né? Na verdade foram dois, foram gêmeos. E aí nós queremos dizer para você, né, falar sobre isso, porque Rebeca era estéril. Então, assim, a esterilidade é algo que ninguém pode fazer nada. A ciência não tem um remédio, não é, Valéria? E Maísa, para a esterilidade. Não existe um remédio pronto. Se você chegar no médico e dizer, eu sou estéril, não consigo ter filho, o médico vai dizer, vai fazer os exames, vai detectar que realmente é verdade, você realmente é estéril. E o que o médico vai dizer? Olha, nessa esterilidade, principalmente quando realmente não tem como, né? Quando é estéril de verdade, né? Porque às vezes né, tem alguma forma de... Mas tem mulheres que elas não conseguem gerar de jeito nenhum, que era o caso de Rebeca. E aí, nós vemos aqui que Isaac, ele teve a fé em Deus, ele teve fé, que mesmo diante de uma situação impossível, diante de uma situação irreversível aos olhos do homem, Deus poderia intervir. E eu acredito, amados, que o mesmo Deus que fez essa intervenção aqui é o mesmo Deus que pode fazer uma intervenção na sua vida, não só nessa área de gerar filhos, como também em qualquer área. Porque às vezes nós estamos em situações, né, que é impossível. Só Deus para fazer. E a gente sabe disso, a gente diz, meu Deus, eu não tenho o que fazer porque dinheiro não faz, remédio não faz, o médico já disse que não pode, e às vezes tem situações que você percebe que é só uma intervenção divina. Mas o nosso Deus, ele é esse, que entra nas causas impossíveis para gerar um milagre, para que o nome dele seja glorificado, para que o Senhor mostre a sua glória, o seu poder, né? Então, assim, eu vejo também, Maísa e Valéria, que se não fosse a intercessão de Isaac, imagine que Isaac se acomodasse com aquela situação, né? Dissesse assim, não, eu não vou... recebeu o diagnóstico, ela é estéril, pronto, eu vou deixar assim. Mas ele não, ele foi orar, ele disse, não, eu creio no Deus, eu vejo uma fé
magnífico, uma É. fé muito Ele grande. ele teve muita fé, porque no tempo de hoje, veja que a gente parte para a medicina, né? Inclusive tem hoje médicos especialistas em fertilidade e nessa área para ver como é que faz o tratamento. E naquela época, que não tinha tratamento nenhum, né? Então tinha que se socorrer para onde ele realmente se socorreu. Ele disse, eu vou atrás de Deus, porque Deus é quem pode fazer isso, não tem outra saída a não ser Deus. Então eu vejo que ele realmente teve uma fé, porque foram 20 anos que ele esperou. Não foi um ano, 2, 5 anos, né? 10. Então, falando sobre a fé, então eu creio que é isso que nós precisamos entender, que dentro de uma impossibilidade, Deus pode intervir nessa impossibilidade sua, inclusive, que você está passando, né? Hoje o Senhor está falando muito com alguém que está aí na tela. Se há uma impossibilidade na sua vida, creia, comece a interceder, porque carregue essa fé, traga essa fé para você, de Isaac, de ver um diagnóstico de que a mulher dele não podia ter filhos e ele começar uma intercessão incansável. De 20 anos, já a gente vai falar sobre isso, né, desse tempo, mas ele entrou numa intercessão porque ele creu que independente das circunstâncias, independente do que ele estava vendo, poderia haver uma intercessão de Deus. E é isso que esse Deus poderoso que nós estamos aqui, é o Deus de Israel, o Pai de Jesus Cristo, ele pode fazer por você, ele pode interceder e gerar um milagre na sua vida. E aquilo que não podia pode passar a ser um grande acontecimento. Até porque, né, ele sabia da história do pai dele, que o pai dele, Sim, o pai dele, a mãe dele foi ter... Era estéril. E foi ter filho já idosa, né? Então, ele viu a fé do pai dele e essa fé ele trouxe para ele, porque ele sabia desse Deus a quem o pai dele servia, né? A questão é porque eles tinham uma promessa. E a promessa era que ele seria pai de uma grande nação. Abraão, o pai dele, tinha essa promessa. E como é que viria essa nação se não tivesse filhos dentro daquele casamento? E aí a paciência que ele teve de Isaac foi assim, tremenda, a fé, paciência, tudo isso, porque ele pensou, Abraão, meu pai, ele tem uma promessa. E como ele tem essa promessa tem que passar por mim. E se tem que passar por mim, vai acontecer. Essa que é a questão que a gente tem que ter nas nossas vidas. A oração em si, a intercessão em si, vem assim, começa a fé, eu vou conseguir. A fé é fim e fundamento das coisas que se esperam, mas que não vê. Você não está vendo acontecer. Né? Mas ela vai acontecer quando você tem a fé, quando você busca aquilo que aí aquilo vai acontecer. Exato. Isaac tinha certeza que ia acontecer porque o pai dele tinha uma promessa e essa promessa passava por ele. É lindo isso, Maísa, porque essa certeza é a fé, né? A fé, como você disse, é a certeza de fatos que não se veem, né? Isso está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de fatos que não se veem, é a convicção de coisas que ainda não aconteceram, mas que você sabe que vai acontecer. Então, achei lindo porque você falou algo tremendo. Ele tinha certeza. Quando nós vamos interceder por alguém, nós precisamos ter a certeza de que aquela intercessão vai gerar algo maravilhoso, vai acontecer algo através daquela intercessão. Porque a oração é isso, a oração é você crer que fala com Deus, grande e poderoso, que tudo pode, e que através daquela oração, o mundo espiritual vai se mover, Deus vai ouvir. Tem um versículo que eu amo, que está no livro de João, que diz assim, certa vez Deus falou comigo nesse versículo, que diz assim, se você tem certeza de que quando você ora, Deus ouve, eu estou falando com as minhas palavras, se você tem certeza de que quando você ora, Deus ouve, pode estar certo que Ele atenderá a sua oração, ou seja, pode crer que algo extraordinário vai acontecer. Então, essa certeza nós precisamos ter
quando intercedemos. Foi lindo, mas eu vou dizer, ele tinha certeza que a promessa tinha que acontecer, tinha que se cumprir, né? E tinha que passar por ele. E o milagre do pai dele, o pai dele era um idoso, ele recebeu uma promessa com 75 anos, e depois de 25 anos que essa promessa se cumpriu, que foi o nascimento de Isaac. Dele, Ou né? seja, o próprio nascimento dele. Então, um idoso com 100 anos, a mãe não tinha mais como ter filhos, e aconteceu. E ele, sendo mais jovem, com uma mulher mais jovem, isso aí vai acontecer, vai ser fácil, já deu certo. Então, essa certeza que a gente tem que ter quando a gente intercede pelas nossas causas. A causa, seja ela qual for, ela faz com que você mova e fala, vai acontecer porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas, o Deus que ouve minha oração, o Deus que se inclina para ouvir o que eu tenho para falar. Então, quando você tem esse Deus dentro de você, você busca isso e vai receber. Com certeza. Como é importante, viu? Você falando, eu fiquei analisando como é importante essa certeza, não é? Essa certeza de que eu estou pedindo e que vai acontecer, isso faz toda uma diferença. Porque quando eu peço, será? Dúvida, né? Quando entra a dúvida, então não existe mais certeza. Não é? Não existe mais certeza na hora que eu duvido. Então, eu acho que isso é um grande perigo quando a gente entra na dúvida. Porque a dúvida não pode existir, eu tenho que ter a certeza, porque foi o que ele teve, né? Ele teve certeza, ele tinha convicção. Eu vou orar, nem que seja 20, 30 anos, mas vai acontecer. E Deus sustentou ele todo esse tempo, né, de oração, com certeza. Nessa espera, que era outra coisa que a gente quer falar sobre a espera de 20 anos, mas o tempo não vai dar. E eu só queria, antes de concluir aqui esse primeiro bloco, dizer para você que essa intercessão é no nome de Jesus. Para quem vamos orar? Talvez você esteja dizendo, eu vou orar para quem? Porque muita gente diz, não, a gente ora e fala com Deus, mas nós precisamos... O nosso intercessor nós precisamos entender que o intercessor, quem intercede aqui na terra, para Deus, é Jesus Cristo, está lá escrito no livro de Timóteo, né? Só há um intercessor, só há um mediador entre Deus e os homens. Eu vou até pedir para os meninos depois colocar aí esse versículo, nessa hora que eu estou falando aqui. Só há um mediador, um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ou seja, não existe outro intercessor. Interceda, você quer que a sua oração vá guiada pelo Espírito Santo, interceda no nome de Jesus. Peça no nome de Jesus e você vai ver um milagre acontecer segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, a palavra de Deus diz que é boa, perfeita e agradável. Então, com certeza, Deus vai ouvir a sua oração. Eu quero concluir aqui esse primeiro quadro dizendo que você não saia daí, nos aguarda, aproveita para chamar todo mundo aí que está em casa para continuar aqui, porque o próximo bloco vai estar muito ainda melhor do que esse primeiro. Nos aguarda que já já nós estamos de volta. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia. Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte. O sabor que mexe com você. Nesta Páscoa, você terá fartura de tudo de bom no Favorito. Fartura de bons momentos, de alegria e de união. Fartura de carrinho cheio, de muitas ofertas, com todas as promoções que a gente ama. E claro, fartura de amor, porque aqui tudo é pensado pra você. Páscoa Favorito, fartura de bons momentos. Estamos de volta, que bom que você está aí, que bom que você nos esperou. E nós estamos falando sobre o poder da intercessão, estamos falando aqui sobre a intercessão de Isaac pela sua esposa.
Rebeca não podia ter filhos, ela não podia gerar filhos. Isaac orou por 20 anos, uma média de 20 anos foi a oração de Isaac. E Deus concebeu gêmeos a Rebeca e a Isaac para que a promessa desse continuidade. Ou seja, de qualquer jeito aqueles meninos viriam, né? Iam vir, porque Deus é fiel. E aí a gente queria entrar nesse bloco, conversando aqui com Valéria, com Maísa, falando sobre esse tempo de oração. Porque uma coisa é você orar 1 ano, outra coisa é você orar 3 anos, 10 anos já é muita coisa, né? Já é. Mas você orar 20 anos e não desistir, não desanimar, não desistir dessa oração, persistir nessa oração, eu vejo isso como algo que fala muito ao meu coração. Porque às vezes nós começamos a orar por algo aqui e Deus não faz agora. Deus espera o tempo dele, que a Bíblia diz que o tempo de Deus é um tempo formoso. Ou seja, é o tempo certo, é o tempo adequado, né? Uma vez eu fui falar com o médico, eu disse, por que eu oro tanto pedindo isso e não acontece? O médico disse, Sandra, existe uma coisa aí entre o seu pedido e Deus, é que Deus ele comanda tudo, ele tem o controle de tudo e o tempo é dele. Então você ora por uma pessoa, ela tem que chegar na estação certa, no tempo certo, na hora certa. Então eu vejo sobre tudo, Valéria. Quando nós oramos, Deus ele não está preocupado se a gente está agoniado, se a gente está estressado, se a gente quer para ontem, se a gente quer para amanhã. Ele é Deus, ele não tem pressa. É verdade. Né? Quando chega a promessa. Ele não tem pressa. Então, assim, ele vai fazer no tempo dele. E eu vejo que esse tempo da espera é um tempo que a gente tem que aprender, né? Tem que aprender o que Deus está querendo ensinar naquele tempo, não é? Tem muita coisa para aprender no tempo da espera. É um aprendizado, porque você tem que... Aí você vê que a gente, ser humano, a gente fica ansioso por qualquer coisa. Né? Qualquer coisa, isso é um sentimento que nós temos. Diante de qualquer coisa que a gente está esperando, a gente já fica, vai dar certo? Surgem vários questionamentos dentro de nós em relação àquilo que a gente está esperando. Aí você imagine como ele tinha uma promessa, ele tinha essa certeza, mas ele ficava, já faz 1 ano, já faz 10, nada, eu não vejo nada acontecer, né? Então tem horas que a gente, como ser humano, a gente quer desanimar, a gente quer desistir, a gente quer não acreditar mais. Até porque a voz do inimigo, ela está sempre no nosso derredor, querendo tirar aquela alegria, a nossa certeza, a nossa convicção. E aí é um momento que a gente tem que orar e pedir a Deus, Senhor, porque eu lhe sou sincera, eu já passei por isso. E tem horas que eu digo assim, Senhor, o Senhor tem que me dar forças. Me dê uma injeção de ânimo, me dê uma injeção de alegria. E ele sempre dá, né? E ele sempre dá. E é incrível. Eu até já falei falei até na igreja, que eu fiz recentemente pedindo uma causa, um jejum, uma oração. E Deus não me concedeu aquilo que eu queria nesse jejum e nessa oração. Mas Ele me concedeu uma fortaleza, uma alegria dentro de mim, uma certeza, mais força de que eu esperasse, porque iria acontecer. Sim. Mas não era naquele tempo, porque aquele tempo não era o certo, não era o tempo. Na palavra diz assim, que Abraão esperou a promessa adorando a Deus. Glorificando dando glórias. O tempo todo ele esperando. E olha que foi muitos anos. Então ele esperou dando glória a Deus. Foi o que sustentou ele até chegar nesse tempo, né? E falando também em tempo, né? Mudando um pouquinho da história, a gente vai falar um pouquinho da história de Zacarias e Isabel. Né? Quando foi nascer João Batista, o anjo chegou para Zacarias e falou assim, Deus ouviu sua oração. Só que Zacarias era um idoso e a esposa não podia ter mais filhos, já eram os dois, não tinha mais como. Ele escutou a oração, né? Mas a questão do tempo, quem é que ia nascer através dele? João Batista. E quem é que ia ser o precursor de Jesus? Claro, tinha um tempo, Tinha que ter o tempo. Então, o tempo de Deus é o tempo certo.
né? O tempo dele é certo. A gente fica agoniado, fica perturbado, mas quando chega a promessa na nossa mão, tipo, chegou no tempo certo, chegou na hora certa. Isso me alegrou, isso me fez ter até a questão do pensamento. Às vezes, nosso pensamento está numa coisa que não é para ser. E Deus vai tratando a gente ali, até a gente chegar num ponto de receber a promessa. E ali vai ser satisfação. Por isso que o tempo de Deus é perfeito. Então, é bom esperar por isso. Precisa ter muita fé, não é? É isso que entra também. Nossa fé, ela tem que estar em ação para a gente, para essa espera, porque a gente não quer esperar, nós somos imediatistas, queremos as coisas resolver na hora, e aí é onde entra a nossa fé. Se o Senhor falou, se o Senhor disse, então vai cumprir e eu vou aguentar, eu vou esperar. Então tem que estar sempre nessa palavra de acreditando, eu tenho fé, Senhor, me ajuda, porque eu preciso esperar por Ti, porque eu creio que o Senhor vai fazer. Então tem que ser essa constância de oração, para que a gente possa, nesse percurso, a gente ter não ficar nessa impaciência, porque a tendência da gente é ficar agoniado, estressado, irritado, né? Ansiedade. Cria muitas coisas nesse meio. Então a gente tem que procurar. Sempre, eu acho que é muito importante, sabe, Sandra? Mas a gente está nessa de orar e pedir a Deus essa graça, essa paciência. Eu vejo que na espera, né? Já falando aqui da espera, é necessário ter confiança, saber que se Deus ainda não deu, ele ainda não chegou, né? Eu imagino que Isaac, quando o tempo foi passando, né? E ele vendo, mas aí ele lembrava do pai, né? Ele tinha um exemplo, né? Do que Deus fez. Então, que a gente faça na espera o que fez, eu acredito que foi isso que Isaac fez, né? A Bíblia não relata como é que ele ficou nesse tempo de espera, mas que a gente faça como está escrito, trazer à memória o que nos traz esperança. Porque quando a gente traz, nesse tempo da espera, você está intercedendo, você está orando, e você ainda não viu Deus fazer. E aí você vai lembrar, trazer à sua memória, né? Pedir a Deus que traga à sua memória o que ele já fez no passado, né? Então, Isaac, ele pediu, Senhor, eu acredito que ele lembrava do que Deus fez na vida do pai dele, Abraão, que trouxe ele, a vida dele, inclusive, né? Então, que a gente peça a Deus para nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, que é o poder de Deus, é o que ele fez, o que ele já agiu, a própria promessa, né? A própria promessa. Então, nessa espera, que o nosso coração, que o seu coração esteja esperando realmente, confiando em Deus. E essa confiança em Deus é uma confiança que vale a pena, porque Deus não mente, né? Deus ele não mente. E é muito importante, Sandra, que cada um de nós temos uma maneira de nós temos as nossas emoções, cada um tem de uma forma diferente, né? Eu falo por mim, eu particularmente, o que foi que eu resolvi diante desse tempo de espera? Eu resolvi servir mais ainda a Deus, eu resolvi começar a trabalhar mais ainda para o Senhor, eu resolvi começar a orar mais e jejuar, eu resolvi trabalhar muito mais, e isso é impressionante como ajudou. Claro. Entendeu? Como ajuda, porque você, de uma certa forma, parece que o tempo vai abreviando. Entendeu? É tão interessante que e Deus vai se falando com você, vai se mostrando, né? Você até esquece, né? Um pouquinho que você esquece, né? E que você fica tão bem por você estar ali naquela relação de intimidade com o Senhor, que é incrível como você fica bem, como você está bem e esquece, né? E é uma coisa assim linda. Eu acho assim uma experiência fantástica. Uma graça derramada, né? É verdade, é uma graça derramada mesmo. E aí eu também vejo que no caso de Isaac, né, a intercessão de Isaac por Rebeca, ele acreditou realmente naquele milagre, ele creu que... E vejo também que se ele não tivesse intercedido, né, Deus, ele foi guiado pelo Espírito Santo para interceder. Então tem intercessões que nós somos guiados para interceder, nós sentimos aquele desejo de orar. Quando você vê alguma situação na sua casa, alguma situação que você ali não tem, foge do seu controle, não há nada que você possa fazer, ou não há nada além
de orar, então você vê que ali já é um caso para você começar a interceder, né? Que tem situações que realmente a gente precisa orar. Tem outras também que a gente ora e tem o que fazer, né? Você pode agir, fazer alguma coisa. Toda oração, ela tem uma ação, mas há coisas assim que só Deus mesmo realmente pode fazer. E a nossa ação já é a oração, já é a intercessão, já é o jejum, né? Mas eu vejo que ele foi impelido para cumprir, a intercessão dele foi para que cumprisse o plano de Deus na vida daquela família. Daquela família. Então, tem coisas que Deus vai colocar você para orar, porque já é um plano de Deus, para que ele venha realizar o plano dele na sua família, no meio dos seus. E a questão de aumentar a fé, né? Porque a fé, cada coisinha que vai acontecendo, a gente vai aumentando. E quando a gente busca, às vezes, uma dor de cabeça, aí vou orar, vou interceder, aí Deus cura. Aí daqui a pouco começa a aumentar e você vai aumentando sua fé, entendendo que as coisas vêm para que a gente cresça mais ainda, né? Para ajudar outras pessoas, para a gente ter testemunhos. Tudo isso para a gente crescer em Deus também. E é incrível como muitas vezes, né, diante de uma situação, você diz assim, mas eu não queria que ninguém soubesse, mas muitas vezes, muita gente vai precisar saber. Para a glória de Deus. Você não quer, você fica, eu não queria, mas você diz, Senhor, precisa, todo mundo está sabendo, Senhor, precisa, eu não acredito não, mas precisa, porque para a glória de Deus, né? Para que Deus, as pessoas que estão ao seu redor vejam o poder dele na vida de quem serve verdadeiramente e de quem espera. E acrescenta a fé dos outros, né? É verdade. E aí, por fim, a gente queria falar um pouco da persistência dele também. Já está no finalzinho aqui, mas ele persistiu, né? Ele não desistiu dessa oração, ele continuou. E a Bíblia fala da persistência, né? Que tem muito valor para Deus. Porque Deus vê uma pessoa que não para, uma pessoa que continua insistindo ali. Isso é um exemplo para Deus de fé. Isso. E a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Não existe nada que agrade mais a Deus do que um coração cheio de fé. É impossível. Tinha uma pessoa que... É impossível. Tinha uma pessoa que dizia assim para mim, uma irmã, sempre falava comigo. E ela dizia assim, olha, Sandra, Deus não se move com lágrimas, Deus se move com fé. E é verdade. Deus não se move de tanto você chorar, se ficar ali, lambendo a ferida. Não, Deus quer que você diga, olha, esse negócio aqui vai acontecer porque meu Deus é bom, Ele é poderoso. Tudo é possível para Ele. E eu vou entrar nessa guerra de oração, de intercessão, e a minha família vai ser vencedora. Então é isso que a gente queria passar para vocês hoje. Creiam no poder da intercessão. Intercedam a Deus no nome de Jesus. Se existe algum problema que está lhe incomodando na sua casa, passe a orar, passe a interceder, porque você vai ver milagres e milagres, porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, que nós estamos falando aqui, é um Deus poderoso, maravilhoso e que está pronto para abençoar você e sua casa, está pronto para ouvir a sua oração. Que Deus lhe abençoe, que você tenha uma semana extraordinária na presença de Deus e até o próximo sábado, se Deus quiser, fique na paz. Há 6 anos, o espetáculo Flávia Valéria cuida da sua beleza com excelência. Oferecemos progressiva, mechas, coloração, cortes modernos e alongamento com unhas postiças. Além disso, cuidamos das suas mãos e pés, tudo com a máxima qualidade. Nossa especialidade é a química avançada, garantindo resultados seguros e incríveis para os seus cabelos. Espetáculo Flávia Valéria, onde experiência e qualidade fazem a diferença. Nesta Páscoa, você terá fartura de tudo de bom no Favorito. Fartura de bons momentos, de alegria e de união. Fartura de carrinho cheio, de muitas ofertas, com todas as promoções que a gente ama. E claro, fartura de amor, porque aqui tudo é pensado pra você. Páscoa Favorito, fartura de bons momentos. A São Brás sabe que o café faz parte do seu dia a dia.
Por isso, quando você escolhe o café São Brás, pode ter certeza que está levando um produto com mais alto padrão de qualidade. São grãos cuidadosamente selecionados que proporcionam um aroma marcante e um sabor irresistível. Com São Brás na xícara, cada momento é pura emoção. Café São Brás Família e Extra Forte, o sabor que mexe com você.